Bem-vindo a mais um Judicast, né? Eu sou o André Cunha, apresentador aqui desse canal, que eu peço para vocês se inscreverem aqui no link aqui embaixo, tá bom? E hoje, para variar, né, um convidado que eu amo, um irmão que a vida nos dá, né? Um companheiro meu de turma na UEL, entramos em 98, turma formada em 2003, e nós vamos falar hoje aqui de um tema muito polêmico, que é os aplicativos e o vínculo empregatício, né? E ele é especialista nesse assunto, foi a tese do mestrado dele. Nós estamos aqui com o doutor João Paulo. Tudo bom, doutor João Paulo? Como é que vai? Tudo bem, André. É um prazer imenso estar aqui. Você fica falando de data e o pessoal fica fazendo conta lá, assistindo, né? Melhor falar, nós nos formamos juntos há algum tempo, mas não fala a data que o pessoal começa a fazer. É 27 anos. Não, gente, 27 não fala data. 27 anos de amizade, gente. João. É isso aí. Obrigado pelo convite. Aliás, parabéns. Poxa, que legal. Utilizar esse canal para divulgar o direito e a advocacia londrinense. Sim. Né? E para o mundo, né? Exato. Isso é muito... Parabéns. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu mais ainda, porque é um amigo, né? É uma conversa... Mas vamos lá para a tua tese de mestrado, para suas especialidades. Para quem não sabe, o João Paulo, ele é procurador do município de Biporã e é um exímio mestre, né, em direito do trabalho. Então, o que nós vamos começar a perguntar para ele sobre esse tema é o tema 1291 do STF, relator ministro Fachin. Tá? A confusão foi parar no STF, gente. E eu vou perguntar aqui para o doutor João Paulo. Em meados de 2013, 2015, teve um grande transtorno aqui na cidade, vamos dizer assim, né, dos motoristas de aplicativos em relação ao táxi, o poder público se envolveu, né? O que você me diz sobre essa época, esse período e como que isso vem se evoluindo até hoje? André, a história mostra para a gente que sempre que vem algo novo, que causa uma determinada estranheza para a sociedade, ele é recebido com alguma repulsa. Lá em 2013, 2015, quando o Uber ingressou, no Brasil foi em 2011, 2012, aqui em Londrina 2013, 2015, houve uma grande luta, um grande impacto, né, do que essa nova tecnologia poderia vir a alterar nas relações que costumeiramente nos eram comuns. Por exemplo, houve um grande levante dos taxistas quanto à presença dos Ubers, que essa vez que os taxistas precisavam passar por aferições nos seus veículos, precisavam pagar taxas, o próprio ponto, o valor administrativo pagava para o ponto de táxi, e o Uber não. Com o aplicativo, a pessoa se cadastrava, prestava ali o seu serviço e concorria, como até hoje concorre com essas pessoas. E lá em 2000, a luta do pessoal que trabalhava pelo Uber lá em 2013, 2015, era para que o Estado não viesse a interferir nessa relação. O que nós não vemos hoje, porque hoje a discussão é Estado, socorra-nos com essa relação. Tantas discussões que estão sendo levadas para o STF, outrora de uma forma que eu entendia que não seria viável, que é por intermédio de reclamação trabalhista, e agora no julgamento de um recurso repetitivo, da elaboração de um tema, de uma tese, que é 1291, na qual vai se decidir pela maior... Repercussão geral. Né? Exatamente, repercussão geral, que vai se discutir pela mais alta corte nacional uma questão de vínculo de emprego entre motoristas de aplicativo com a plataforma, que pode impactar não só nos motoristas de aplicativo, mas como outras pessoas que se ativam por esse trabalho. Dados de 2022, André, pelo IBGE, atestam que mais de 1,5 milhão de pessoas trabalham, se ativam, têm o seu ganha-pão por intermédio dos aplicativos. A grande maioria é aplicativo de transporte, mas tem o de entrega, tem o de outras espécies, o de locação de algumas atividades. Então, isso tende a impactar de uma forma ímpar na sociedade. São essas relações de trabalho que serão discutidas no julgamento, na formulação da tese do tema 12.091.
1291, né? O tema é extremamente relevante, né? Mas qual o maior impacto para a sociedade desse tema? Né? Eu acho que você falou até um pouco, mas assim, a tese que vão usar, você falou do artigo 5º para mim, né? De alguns artigos constitucionais, você falou da CLT também, que tem ali uma... Na verdade, André, essa discussão, ela chegou no STF não por intermédio de um recurso extraordinário como está sendo agora para a formulação dessa tese. Nós não, né? Houve várias reclamações constitucionais na qual não só o Uber, mas como outras plataformas questionavam as declarações de vínculo de emprego que os tribunais, os juízes do trabalho, as varas do trabalho e os tribunais da vara do trabalho eventualmente declaravam, ingressando com essas ações autônomas de reclamação constitucional, com base em outro tema, que é o 725, que é um julgado do ministro Luiz Barroso, de 2022, na qual ele discutiu o seguinte, que era lícita a terceirização em atividade fim. O básico era isso, que é lícito, você poderia terceirizar de uma atividade de fim de uma empresa, possibilitando que uma empresa interposta prestasse o serviço nessa sua atividade fim, sem que isso gerasse um vínculo de emprego direto com a tomadora do serviço. Com base nesse tema, dentre outros, o principal é esse, mas houve outros fundamentos, mas principalmente no conjugamento desse tema, com base na tese 725, as plataformas levaram à discussão no STF os vínculos declarados pelos tribunais regionais do trabalho, alegando que havia ali uma situação de terceirização de atividade fim. E, ao que me parece, são situações bem distintas. Porque quando a gente fala de terceirização, André, nós sempre temos uma relação triangular. Sim. A empresa tomadora, a empresa empregadora e o trabalhador. Forma ali um triângulo. Sim. Ao passo que, se você for analisar o trabalhador de plataforma, não existe essa empresa interposta da contratação por um tomador. Tem uma relação ali do consumidor, do cliente para com a plataforma, e a plataforma diretamente já ativa esse trabalhador. Numa ideia que é propagada, no sentido que faz o trabalhador como empregador de si mesmo, que, ao meu ver, parece não retratar como uma efetiva empresa interposta. Então, ao tentar levar essas reclamações com base nesse tema, nessa tese 725, para a declaração de vínculo com fundamento numa terceirização, me causa muita estranheza. Sim. Porque, veja, não há essa triangularização. O que há efetivamente é a plataforma que ali, segundo ela mesma, nas palavras da própria plataforma, ela aproxima pessoas interessadas em se deslocar, pessoas interessadas em fazer aquele deslocamento. Esse é o discurso. Sendo que nada mais é que uma efetiva prestação de serviço, na qual esse trabalhador que está se propondo a prestar o serviço de transporte daquela pessoa está sujeito a uma série de regras impostas pela plataforma, da qual tende a uma declaração aproximada do vínculo, dentro daqueles requisitos que a gente conhece, né? Sim, falar em requisitos, voltando lá para o nosso grande professor Lorival, né? Um professor ótimo, inclusive, que a gente teve na UEL. Eu até fiz uma colinha aqui, né? Porque eu não lembro, como se diz, para não citar nem o tempo, dos requisitos para ter o vínculo de emprego, que a gente aprendeu lá na faculdade, né? Subordinação, onerosidade, pessoalidade, não eventualidade, trabalho prestado por pessoa física, controle de atividade econômica, né, que seria a plataforma, pessoalidade, trabalho realizado pessoalmente pelo empregado,
e da alteridade. Risco da atividade econômica pertence única e exclusivamente ao empregador. Todos esses requisitos, né, até falei alguns a mais, eu acho, mas assim, que enquadra uma relação de emprego normal. O que você entende do aplicativo de motorista, nesse tema específico, 1291? Eles encaixam em todos esses requisitos? Então, André, é uma pergunta que ela acerta o âmago da Justiça do Trabalho, porque o artigo 114 da Constituição fala que é da Justiça do Trabalho a competência para declarar esse tipo de situação. Né? E houve reclamações constitucionais que tiravam da Justiça do Trabalho a competência para analisar esse tipo de situação, inclusive por em sede liminar, que agora, com a suspensão para o julgamento do tema, acredito que não vão aguardar os efeitos desse julgamento. Mas, vamos lá. Quando você fala em relação de emprego e relação de trabalho, respeitado alguma divergência entre os autores, a relação de emprego ela é um conteúdo dentro de um continente chamado de relação de trabalho. Todo trabalho, nem todo trabalho demanda uma relação de emprego, mas toda relação de emprego demanda um trabalho. E essa declaração, essa relação de emprego, ela está descrita lá no artigo 2º e artigo 3º da CLT, que fala desses requisitos que você nos colocou. A não eventualidade, que é uma perenidade naquela prestação. A pessoalidade tem que ser aquela pessoa prestando. Trabalho por pessoa física, como é o trabalhador, na ideia, afastando a ideia do empregador de si mesmo. A onerosidade, que é uma atribuição econômica para aquela prestação de serviço. E a principal e mais importante delas, que é a subordinação. Aí, quando a gente fala em subordinação, André, é um conceito que ele não pertence ao direito, ele pertence às ciências sociais. Verdade. Quando você fala em subordinação, você está falando em subsunção de vontade. Você está se prostrando frente à vontade de outrem, mediante paga, mediante recebimento. Daí vem a relação de emprego. E nessas reclamações que foram outrora levadas ao STF, não posso dizer a totalidade, mas grande parte delas julgadas procedentes a fim de afastar vínculo de emprego, o STF, por meio de uma reclamação constitucional, estava analisando fatos, isso que causa estranheza. Sim. Fatos dos mais corriqueiros ou possíveis que são encontrados na Justiça do Trabalho. Que é da Justiça do Trabalho a competência para análise desses fatos, para declarar o que é aquela relação. E quando, em algumas decisões, afastando a competência da Justiça do Trabalho, havia até uma discussão se o STF não estava esvaziando a competência da própria Justiça do Trabalho. E houve uma série de movimentos de órgãos de representativos de juízes, de promotores do trabalho, procuradores do trabalho, um levante efetivamente quanto a esse tipo de atuação. Porque constitucionalmente a competência, quem deve falar se há ou não há um vínculo, é a Justiça do Trabalho. E analisando fatos, e dado ao duplo grau de jurisdição, analisando esses fatos que geralmente não, sempre, quase que da totalidade, é entregue pelo juiz da vara do trabalho, a reanálise desses fatos compete ao Tribunal Regional do Trabalho. E, eventualmente, se tribunais regionais do trabalho divergem de uma solução quanto a mesmos fatos, cumprir ao TST a dirimir essa divergência jurisprudencial. Mas jamais, André, ao STF se sujeitar a análise de fatos para declarar se há ou não há naquela relação jurídica um vínculo de emprego. Eu entendo, doutor, dessa forma, porque o caso, né, do 1291 do tema de repercussão nacional, repercussão geral, eu sei que se originou lá no Rio de Janeiro, uma vara de trabalho, que inclusive, né, o Uber, no caso foi o Uber lá, ganhou a ação com recurso TRT na primeira região, reformou, né, aí o Uber perdeu, dando vínculo de trabalho aos motoristas de aplicativos.
Aí foi ao TST, que também continuou, ganhou também, e agora parece-me que recorreram ao STF. O que você me diz de o que você falou agora, né, que eu também não concordo, mas já estava no TST. Eles poderiam ter resolvido por lá mesmo, ou você acha que é possível voltar lá? Qual seria uma solução assim, de competência mesmo? André, essa situação, ela gerou vários outros estudos e relatórios, inclusive de um grupo que um grande amigo meu faz parte, de estudos, na qual foi feito um efetivo trabalho de jurimetria pelo Uber. Por quê? O que acontecia? A plataforma ela conseguiu mapear nas câmaras do TST aonde haveria a possibilidade de eventual reforma de uma decisão desfavorável e onde havia uma eventual decisão que lhe era favorável. E jurisprudência, André, nós que lidamos com o direito, sabemos, tem para todo lado. Jurisprudência, o entendimento, e isso é o legal do direito. 2 mais 2 não são 4, pode ser 5, pode ser 1, pode ser nada. Verdade. Jurisprudência tem para todo lado. E o direito é dinâmico, né, doutor? Dinâmico. Na nossa época, estava a briga das domésticas ter vínculo empregatício, que hoje tem, né? Por isso que não existe mais, as diaristas. E hoje, como o direito é dinâmico, vai existindo as leis conforme os costumes, né? A nossa época, estamos com essa bomba aí. Com relação às diaristas, era odioso o que a legislação fazia com elas. Sim, era... Você jogava uma característica de subtrabalho, pessoas tão importantes na sociedade, mas já chegamos lá. Só concluindo o raciocínio que você estava fazendo. E o que o Uber fazia? Aonde, nas câmaras em que ele poderia vir a perder, fazia um acordo nas reclamações trabalhistas. Geralmente, nas reclamações trabalhistas de vínculo de 1, 2 anos, na qual a expressão monetária disso não era significante, não é tão significativa. Então, onde eles viam que ia perder, fazia acordo. Onde viam que ia ganhar, deixava. Então, por isso, você não acha muita decisão do TST confirmando uma declaração de vínculo, mas acha uma série de acordos que o próprio Uber fez nesse sentido. Sim, dessa compreendo. Questão. Não é uma vitória, é um acordo. E o principal, André, que eu vejo que é o ponto nevrálgico que eles usam, daqueles requisitos do contrato de trabalho que eles estão falando, que pega muito principalmente nas reclamações, é a questão da subordinação. Se há ou não há uma subordinação, muitos autores falam de parasubordinação, né? E é essa análise que deve ser feita. Análise de fatos, análise daquela relação que acontece ali, mas jamais deixar que esses fatos... Entendo o STF. Veja, 1,5 milhão de pessoas que se ativam por plataformas. O impacto social disso é muito grande. Então eu entendo o STF. Entendo. Dirimir uma discussão dessa é importante. Mas sempre lembrando que, quando se fala em subordinação, o próprio artigo, parágrafo único, salvo engano, do artigo 6º da SLT, fala da subordinação pelos meios telemáticos, informados, isso desde 2011. Verdade. Desde 2011, o legislador foi feliz nessa introdução, mas deixando a legislação infraconstitucional. Ou seja, deixando ao juízo ordinário a análise e a declaração dessa situação, que é a quem compete. Então, se aqui entre nós, se eu estou trabalhando para você e aqui entendo que há um vínculo, ao me socorrer da Justiça do Trabalho, eu levo fatos, o contrato de trabalho é um contrato de realidade, eu tenho que levar fatos para a jurisdição para que ela venha e declare que naquela relação jurídica há ou não há vínculo. Então, levando uma série de requisitos, os 5 requisitos que você disse, se ali estão presentes, ali tende a haver uma declaração de vínculo. Mas, sempre lembrando que há alguns levantes que falam que não, o que precisa é uma legislação específica para esses trabalhadores. André,
Brasil tem lei demais, concordo comigo. Concordo. O Brasil Muito. tem lei demais. E o pior é que ninguém pode alegar ignorância à lei, né? Pois é. E lei por lei, E você criar uma lei para tratar, isso que é legal. Por isso, das domésticas você acertou algo. Foi uma guerra, você né? criando uma maldade. Né? Você criando uma lei para tratar desses trabalhadores, você de forma odiosa está jogando-os a uma segunda categoria. Daqueles que prestam trabalho relevante para a sociedade. Quem não pega um Uber hoje em dia? Não, também não. Não, nem não. Mas veja, são dados do IBGE que esses trabalhadores se ativam por mais de 48 horas semanais. A limitação funcional é 44 semanais. Sim. Eles se ativam e, inclusive, tem um livro, foi uma pesquisa de campo de um procurador, não vou lembrar o nome dele, um procurador de trabalho, na qual ele entrevistou por um determinado tempo vários motoristas para saber se eles entendiam se tem ou não tem ali uma relação de emprego. E alguns falavam que não, outros falavam que sim. Mas vejam, você criar uma legislação específica para esse pessoal é você tá jogando a uma segunda categoria de trabalhador esses motoristas. Tá? Lembrando que também não é só motorista, né? Nós temos entregadores que se ativam por meio de plataforma, locação de imóveis, pessoas que se ativam. Em uma viagem recente que nós fizemos, eu conheci uma nova profissão. A pessoa tinha por profissão abrir os apartamentos pelo Airbnb. Ele cobrava um valor. Se você, utilizando a plataforma, tinha alguma dificuldade para ir abrir, para ingressar no imóvel que você loca, ele prestava esse serviço para as pessoas que ali se utilizavam. Seria terceirizado do ambiente. É uma nova profissão. Está aí a disrupção. Está aí a tecnologia. São criadas situações novas a qual nós, sociedade, e ao seu tempo, o direito, tem que lidar. Por isso que eu acho que a LIC, lá no início do Código Civil, né, Lei de Instrução do Código Civil, quando fala das fontes do direito, analogia, os costumes, princípios gerais e doutrinas, sem dúvida os usos e costumes é a maior fonte de todas, porque com o tempo os usos e costumes vêm fazendo as leis se tornar. Né? Pois é, André, mas o direito tem seu tempo. A realidade atual é dinâmico. Né? Mas o direito tem seu tempo. Eu tinha um professor, não vou lembrar o nome dele, ele falava exatamente que o tempo do direito é outro. Né? A análise, por mais dinâmico que esteja a sociedade, está tudo muito rápido. Principalmente agora. Né? Principalmente agora. E você chegar com esse nível de discussão ao STF e querer fazer um julgamento em afogadilho é muito complicado. O direito tem seu tempo. Analisar, pensar, ver o que está sendo feito fora. E na Inglaterra criou-se foram os motoristas de aplicativo foram classificados como workers, que é uma segunda categoria de trabalhadores. Na Espanha houve uma notícia propagada de que não havia declaração de vínculo do motorista para com o aplicativo. Só que na Espanha a plataforma contrata uma empresa e essa empresa contrata os motoristas. Que você falou. Ó, a terceirização. Aí tem a terceirização. É uma pergunta que você tinha colocado aqui, eu vou até pular. Né? Terceirização. Mas que terceirização? Nesse caso da Espanha tem. No Brasil, não. No Brasil tem essa ideia do empregador de si mesmo. Na qual ele fala que ele joga como a empresa terceirizada. Ele trabalha como se a empresa terceirizada fosse o próprio motorista. O que, a meu ver, há um equívoco muito grande. Por quê, André? Veja, o risco, ele motorista, para prestar esse serviço de transporte, ele sujeita à vontade, ele não pega qualquer um. Ele não pode ter qualquer carro. O carro tem que estar nos padrões da plataforma. Ele não pode ir de camiseta, bermuda, uma roupa qualquer prestar esse serviço. Ele tem que seguir um padrão da plataforma. Ou seja, a plataforma, para a sua atividade econômica, ela impõe alguns requisitos, deixando à vontade desse trabalhador
subsumida à vontade dela. Ou seja, só para concluir, uma subordinação. Sim. Então, é muito simples no Brasil. Você não quer ter empregado, não comporte-se como empregador. A relação empregado-empregador, ela é uma relação de alteridade. Sim. Se tem empregado é porque tem empregador, se tem empregador é porque tem empregado. Exato. Não quer ser classificado como empregador, que esse é o objetivo da Uber, das plataformas em geral, não quer ser classificada como empregador, é simples. Não atue como empregador. Faça o seu plano de negócios, correndo os riscos inerentes a esses planos de negócios, de forma a você afastar essas questões de subordinação, o que é possível. O que eu ia dar um adendo, né? Na hora que você falou do traje a rigor, dos trajes que traje a rigor é banda, hein? Boa, o traje a rigor é banda, hein? Boa. O Roger tá com o Danilo Gentil atualmente, né? É um gênio. Mas assim, falando do traje, eu digo, na própria contratação do motorista, acho que tem uma série de requisitos, não tem ficha criminal, tal, que eles impõem já, né? Tem, na plataforma, quem tiver curiosidade pode procurar, tem lá, torne-se nosso parceiro. Você preenche um cadastro, tem uma série de requisitos que você deve cumprir para se tornar parceiro. E mais, se você não segue alguns padrões por ela impostos, ela vem e te pune. Então, te suspende. Isso é subordinação. É você que está dizendo, né, André? Mas olha só. Eu creio que o STF também vai dizer, mas você não segue aquilo, você tem esse... Mas você está sendo subordinado, às vezes nem a plataforma jurídica, você tem uma subordinação jurídica, né? Porque Sim, você tem uma segurança jurídica também, né? Uma subordinação direta. Direta. E várias defesas que eu analisei fala muito da questão de não ter horário, não poder fazer o que quer. Isso leva a alguns conceitos como aquele trabalhador just in time. Sim. Ou seja, o trabalhador de pronto. Alguns outros conceitos, como o de crowdsourcing, da própria plataforma, que ela acha trabalhadores em um campo gigantesco, ela abre ao trabalho. E nessa questão de imposição de tempo e jornada, de fato, não há um controle. Porém, o trabalhador que ali está prestando o seu serviço recebe a seguinte mensagem: se você fizer mais tantas corridas, você atinge um patamar tal, você bate uma meta tal, você ganha um prêmio, um bônus tal. Se você trabalhar nesse período dinâmico, você ganha um pouquinho a mais. Ou seja, você lembra, André, quando a gente jogava videogame, quando a gente era criança? Claro. Lembra? A gente sempre queria bater fase, bônus, a fase. Do Sonic pra... Que é a ideia, que vem daí a ideia da gamificação do trabalho. Ou seja, eles estão trabalhando com essa ideia no trabalhador nesse incentivo mantê-lo prestando o serviço. E por tempo, tem fidelidade, tem premiação, todas essas coisas. Fidelidade. A gente sabe, tem vários taxistas que rodam pelo Uber, rodam pelo 99, nós temos em outras plataformas de mobilidade, inclusive plataformas de mobilidade de Londrina mesmo, né, que estão sendo utilizadas. Só que, dentre aqueles 5 requisitos que você falou da relação de emprego, não lembro de você ter falado exclusividade. Eu não falei. Pois é, porque não existe. Não falei mesmo. A CLT, o artigo 2º e o artigo 3º, não cobram exclusividade para uma declaração de uma relação de emprego. Ou seja, você pode ter tantos contratos de trabalho na esfera privada, quantos você consiga exercer a sua atividade. Um professor de escola particular dá aula nas escolas XYZ. Se ali está dentro da carga horária dele, ele não precisa... porque ele dá aula em outras escolas, ele não é empregado? Não. Exclusividade não é requisito. Realmente. Então, a plataforma, ela subordina a sua vontade e te força... Né, nessa ideia, nesse jogo psicológico, a prestação de serviços, de forma que se você não se ativa rotineiramente, vem a mensagenzinha, você vai ser desligado. Né? Então,
a tecnologia, ela pôs à prova esses conceitos seculares da justiça do trabalho. Sim. Nós estamos frente a uma disrupção. Estar nos levando a pensar diferente de uma relação. Porque assim, doutor João Paulo, o que eu tenho, né, é o que eu aprendi academicamente. E a subordinação, para mim, era ligado ao princípio do protecionismo. Por exemplo, o empregador é poderoso, o empregado é pobre. Então, por isso que no direito do trabalho, na época pelo menos, né, prostituta das provas no direito, que a testemunha no direito do trabalho é a testemunha-chave, né? Porque tudo que é papel, que são provas em outras searas do direito é importantíssima. O empregado ele assina às vezes com medo, coagido de perder o emprego, né, de não sustentar a família, porque tem o patrão ali olhando para ele. Então, eu penso dessa forma, né, a subordinação. E eu não vejo muita diferença nos tempos atuais desse assunto. André, nós temos que nos livrar de alguns preconceitos. Sim. Né? E alguns conceitos. Hoje em dia, as relações trabalhistas, as relações de trabalho e relações de emprego, elas assumiram uma dinâmica totalmente distinta daquele velho e clássico formação de trabalho, na qual a pessoa saía de casa, Sim. ia para o trabalho, prestava serviço, voltava para casa. Hoje em dia há outras espécies e formas de relacionamento na qual a análise desses fatos cumpre a justiça do trabalho. Olha só. Cumpre a justiça do trabalho. Então, você mencionou o próprio princípio da proteção, o princípio intuitivo, o princípio basilar de todo o trabalho. Né? É o princípio que historicamente foi criado porque ao trabalhador que detinha a força física apenas, não estava em um patamar distinto, ele era hipossuficiente frente a quem tinha o poder econômico. Então, toda a criação do justiça do trabalho, quando fala de princípio da proteção, é no sentido de tentar equiparar sempre essa pessoa que é hipossuficiente, Sim. tentando balancear a relação. E daí decorre vários outros princípios, né? N outros princípios que são corolários do próprio princípio da proteção e que numa análise de uma relação de subordinação como é essa que está sendo colocada dos trabalhadores em plataformas digitais, há a busca sempre de preservar quem? O trabalho digno, a dignidade. Você lembra? Nosso professor falava que o direito do trabalho tem que existir desde que exista trabalho. E essa proteção, esse discurso, André, ele não pode ser utilizado de forma contrária ao trabalhador. Tá? A pessoa, o ser humano é o central. O ser humano, a dignidade dessa pessoa, do trabalho digno, com que ele põe efetivamente, sustenta a sua família, ali que é o central. Lembrando sempre que quando a gente fala de aplicativo, a gente geralmente só vê isso aqui. Não, verdade. Nós temos trabalho em ambas as pontas. Temos trabalho lá naquela pessoa que desenvolveu, criou aquele plano de negócios, desenvolveu, fez as linhas de comando, desenvolveu toda a situação. Temos o trabalho da pessoa que monetizou aquilo, transformou aquilo efetivamente, subiu a plataforma. Temos o trabalho da pessoa que lidou com aquilo no marketing para divulgar aquela situação. E temos trabalho na outra ponta, que é o prestado, no caso, pelo motorista ou pelo entregador, que seja, no caso de aplicativos de entrega. O trabalho ele tá presente em todo esse ambiente. E se tem trabalho, tem gente. Verdade. Se tem trabalho, tem ser humano. Ser humano que demanda, tem suas necessidades, tem sua família. É uma pessoa, hoje, você está aí
nós estamos aqui novos, tranquilos. Graças a Deus. Não pensamos ainda em aposentadoria. Sim. Mas esses motoristas vão um dia pensar em aposentadoria? Sim. Contribuíram, sim ou não? Até pela força física, no desgaste. Exato. Isso aí é natural. O tempo vai chegar para todo mundo. Quando você falou dos horários doidos, e os motoristas de trabalho, eu estou hoje atuando na área criminal. Esses dias me ligaram 2 horas da manhã com um plantão. E você foi trabalhar? E fui trabalhar. Então, não vejo diferença da minha profissão para o motorista. Nós, profissionais liberais, é um pouco distinto. É né? distinto, sim. Um pouco distinto. Pelo menos ainda não inventaram um aplicativo de advogado online, né? Eu não sei. Fica a ideia, quem sabe? A inteligência artificial já está fazendo muita coisa já sem advogado, né? Mas petição, súmula de repercussão geral ou não. Preciso de advogado, vou buscar aqui um aplicativo. Por enquanto, o pessoal que não é advogado, que não é da nossa área, se sente advogado hoje com esses aplicativos, né, do Google e tal, eles puxam antes de conversar com você, chegam no teu escritório sabendo mais que você. André, nós somos da época que tínhamos que procurar jurisprudência em RT. Não existia. Eu acho que a maioria da pessoa que está assistindo carrinho de mercado com processo físico cheio. Tem gente que fala isso para os meus estagiários, não tem como idealizar. E nós naquela época não podia sonhar com essas. A gente achar que era aqueles filmes futuristas. Eu falo que não chegou aos pés do jeito que ele chegou hoje. Ou seja, há uma disrupção. E nós temos que lidar com isso. Sim. Um modo diferente de pensar. O direito tem esse modo diferente de encarar. Total, né? Exatamente. Quem não se adapta. Nós esgotamos o roteiro e já finalizando, eu vou deixar as alegações finais com o meu grande amigo, irmão querido, que aceitou nosso convite. Eu vou fazer uma pergunta, não sei a resposta dele, obviamente, mas ele foi bem claro, né, sobre a competência já, mas eu vou perguntar para ele sobre a decisão se é vínculo empregatício ou não, sua mera opinião mesmo, ou se ainda você tem alguma dúvida, das suas alegações finais dessa conversa maravilhosa e tão importante e significativa, né? Porque são 1,5 milhão de pessoas, pelo dado do IBGE 2022. 1,5 milhão de vidas, André. De seres humanos, né? E a tendência é aumentar, sem dúvida. Né? É de 22, se fizer hoje, talvez pode ser mais. E veja, 1,5 milhão de pessoas que se ativam. Mas se você contar ali a pessoa que tem uma esposa e um filho, ou seja, nós estamos falando de mais de 4,5 milhões de pessoas. Ou seja, é muita gente. É muita gente. E quem sou eu para falar É complicado. O que eu posso falar é o seguinte, André, as conclusões que eu chego. Tá? Que você usar uma reclamação constitucional para cassar uma decisão de TRT que declara um vínculo com base em um tema que trata de terceirização me soa muito estranho. Para mim também. Que você tirar da Justiça do Trabalho a competência para uma declaração de vínculo, derrogando ao juízo comum análise. O que sobra para o juízo comum julgar? Se é do juízo do trabalho, vai decidir STF, GTS, férias, terceiro, ou seja, todos aquelas verbas que são projeções de uma declaração de vínculo. Se você tira o vínculo, não sobra nada para a justiça comum para julgar. Então você, por intermédio de uma reclamação constitucional, afastar essa competência, também me soa muito estranho. Para mim também, doutor, até porque, se a gente voltar lá para o tempo dos nossos pais, eu acho que o direito ele era bem menor. Hoje tem várias áreas que nem existiam, né? Sim. Justamente para dividir a competência. O próprio direito digital. Exatamente. E agora, o que eu vejo do STF com o julgamento, em sendo proferida uma tese do tema 1291, é uma tentativa de um apaziguamento desse ponto nevrálgico na sociedade, que também me causa estranheza, que ao você analisar se há ou não há vínculo, você está falando de fato, está falando de prova. E o STF não tem competência para análise de fato e prova. Não, nunca teve. Não, fato e prova. Eles são, regra
usando aquela máxima, o guarda a Constituição. Guarda constitucional, né? Não é constitucional, é o ponto final, né? É o né? juízo extraordinário que está preocupado com o ordenamento jurídico, não mais com o nosso caso, o caso do próprio trabalhador, o caso... Não. Ali tem as instâncias ordinárias. Os juízos extraordinários, eles se preocupam com o ordenamento jurídico como um todo. E então, me causa estranheza. Há uma série de instituições que estão se vinculando, como a Amicus Curiae, no julgamento desse recurso extraordinário. E a minha esperança, o que eu tenho esperança, tá? Sim. Que o ordenamento jurídico não esqueça da pessoa. O ser humano, que é o que importa, né? É o que importa, somos nós, somos todos. Mas João Paulo, vai ficar mais caro, vai ficar mais barato? Consequência de um plano, consequência de o risco empresarial, a precificação de um produto. O que eu não posso deixar de lado é que ali há um trabalhador que se bate carro, se machuca, corre riscos, né? E se ele é empregador de si mesmo, e se ele não está recolhendo nenhuma previdência, nenhuma garantia, quem vai pagar o tratamento desse acidente sou eu, é você, é quem está assistindo a gente. É verdade. Por intermédio do SUS. Ele vai ter que se aposentar. Você gosta, eu lembro que você sempre foi muito afeto à área tributária. Sim, eu mudei um pouco, mas eu... Estão recolhendo imposto de renda desses valores que ganham ou não ganham? O meu imposto de renda, servidor público que sou, é descontado na fonte. Direto. Pois agora, infelizmente, nosso sistema é declaratório, né? Está mudando para o digital agora. Pois né? Ou seja... Acho que é o Miguel Alborrabi, de Joinville, que está junto com o pessoal da reforma tributária. Aí vão digitalizar, vamos ver se melhora essa... Então, quando se fala de trabalho e aplicativo, a gente aqui tem uma série de consequências que puxam outras situações, a própria lei, né? Acabei de falar, está usando aplicativos, vão digitalizar né, o sistema de declaração tributária. Me vem falar tributário, eu vou sair correndo daqui, André. Não vem falar tributário que você quer que eu vá embora. Não, aplicativos para ver se eu assumo a repercussão geral ou não, já tem aplicativo. Pois é. Para isso, né? Petições tem aplicativo. Sim. Está complicado. Mas perfeito. João, eu só tenho te agradecer. Tá? E eu acho que você é um dos melhores profissionais que eu conheço na área trabalhista. Né? Eu estou muito honrado, não é da amizade, é de fato mesmo. Assim você me afeta. Eu acompanhei tua trajetória, né? Da UEL e vim acompanhando e sei o sucesso não é à toa. Assim você massageia minha vaidade, pelo amor de Deus. Vou te chamar de mentiroso. Vou te chamar de mentiroso. Ele não é muito vaidoso, não. João, é uma gratidão muito grande, viu, que eu tenho de você estar aqui com nós, pela amizade, por tudo, cara. E eu tenho certeza que esse assunto, gente, é com certeza de muito proveito, né? Porque é um negócio a se pensar, né? E tem que se analisar, porque é muito complicado mesmo. E eu concordo em grau, gênero e número. O STF decidir sobre fatos é muito complicado. Obrigado. Obrigado, doutor João Paulo. Deus nos ajude, cara.